Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão aí de férias? Saudade já? Então, pra vocês matarem a saudade, eu tô gravando então hoje a primeira videoaula dessa sequência de videoaulas em reposição à greve, tá? Serão vídeos curtos para vocês estudarem para as provas, para a prova, né, do quarto bimestre aí. Lembrando que o conteúdo dessas aulas, o conteúdo em PowerPoint tá aqui na televisão, mas eu já enviei para vocês por e-mail, para a turma que não tiver ainda enviado, eu vou enviar, beleza? Pessoal, então, dentro ainda de processo administrativo tributário, que é o conteúdo que nós já trabalhamos, começamos a trabalhar em sala de aula, e para quem eventualmente não pegou ainda, a gente vai dar sequência agora pelas videoaulas, tá? Então, dentro de processo administrativo tributário, a gente vai tratar da consulta tributária. Então, nós vemos lá, introdução ao processo administrativo tributário, com os princípios, fase não contenciosa, contenciosa. Vimos o processo administrativo tributário de rito ordinário do ICMS, né, por meio da lei estadual do ICMS. E aí a gente vai estudar, avançar um pouquinho, estudando consulta tributária, que é uma espécie de processo administrativo tributário que tem por finalidade, nas palavras do professor Hugo de Brito Machado, ensejar ao contribuinte a oportunidade para eliminar dúvidas que tenham na interpretação da lei tributária. Em face de dúvida, formula então consulta ao fisco. Sou contribuinte, né? Contribuinte, lembrando aí, é uma espécie de sujeito passivo e estou com dúvida com relação à interpretação da lei tributária. Essa dúvida, pessoal, que seja a formulação de uma consulta, ela pode ser diante de um fato concreto, de algo que já aconteceu, está acontecendo, ou de uma hipótese tributária. Perdão, de uma hipótese. Não confundam com a hipótese tributária, que é aquela lá prevista no mundo da lei, na hipótese tributária, que é aquela conduta humana prevista em lei que pode ou não acontecer, tá? Então, eu posso formular a consulta diante de um fato concreto ou diante de uma hipótese, de algo hipotético que pode ou não acontecer no mundo real, com relação a alguma dúvida que eu tenha na interpretação da legislação tributária. Aí, qual que é o principal efeito a priori, né, da formulação de uma consulta? E eu quero reiterar isso nesse vídeo porque eu não lembro de ter falado isso na última aula com os segundos anos, no dia 18 de dezembro. O principal efeito, na verdade, da consulta é que o fisco não pode propor ação fiscal, não pode propor ação de execução fiscal contra mim se eu tiver formulado a consulta, certo? Mas se a consulta for impertinente, né, eles já rejeitam de plano e aí tudo bem, certo? Aí pode propor ação fiscal. Mas se a consulta for ser analisada pelo fisco, ela tem o condão, então, de evitar o ingresso, o ajuizamento de uma ação de execução fiscal. Aí você vai falar, pô, professora, mas lá no artigo 151, do CTN, dentre os incisos aqui, a gente não tem nada falando de consulta especificamente. Vejam aqui no artigo 151, inciso 3º, a gente tem as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, a consulta, por si só, quando admitida, que ela pode ser rejeitada de plano, ela tem o condão, então, de suspender o crédito tributário. Vejam só. Então, eu já estou inscrito em dívida ativa, eu já tenho o crédito exigível contra mim, e eu vou lá e formulo consulta, porque estou com uma dúvida na aplicação, na interpretação da legislação tributária. Essa dúvida pode ser tanto concreta, existente, sobre algo que está acontecendo ou já aconteceu, ou uma dúvida hipotética.
E aí, qual é o condão principal, então, da consulta tributária? É de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, vejam só que interessante link que a gente faz aí entre o terceiro e o quarto bimestre, porque a gente viu lá no terceiro bimestre as hipóteses de suspensão do crédito tributário e agora a gente está vendo aqui uma hipótese concreta, um processo administrativo que tem esse condão, que é de suspender a exigibilidade do crédito. Beleza, então esse é o principal efeito. O outro principal efeito que a consulta tem é o seguinte: se eu formulo consulta e a consulta for favorável a mim, certo? Estou com uma dúvida na interpretação da legislação tributária e aí o fisco decide em meu favor. Essa decisão vincula o fisco. O fisco tem que cumprir a decisão que ele mesmo emitiu. Né? Tanto em todas as esferas, posso formular a consulta tanto para a fazenda municipal, estadual ou federal. E aí, se a consulta for desfavorável a mim? Formulei consulta e o que eles decidiram não é favorável. Não pode ser, essa resposta à consulta, ela não pode ser simplesmente é isso, porque sim ou porque não e pronto, acabou. Porque a resposta desfavorável a uma consulta seja a impetração de mandado de segurança, que é uma ação constitucional que eu já expliquei para vocês. O mandado de segurança é aquela ação que tem por finalidade proteger direito líquido e certo de ilegalidades e abusos das autoridades, certo? De decisões ilegais, de abusos de autoridade. Então, portanto, vejam só, uma decisão desfavorável que seja infundada, que seja simplesmente sim pelo sim ou não pelo não, e seja um mandado de segurança. Mas, se for uma decisão fundamentada ou em sede de mandado de segurança eu perder, não for me concedida a segurança, essa decisão também me vincula o contribuinte que tiver ali uma decisão em sede de consulta que lhe for desfavorável. Então, outro efeito importante da consulta, que além de suspender o crédito tributário, as decisões favorável ao contribuinte, e consequentemente desfavorável ao fisco e vice-versa, elas vinculam tanto o contribuinte quanto o fisco. Beleza? Vamos lá então para a segunda parte dessa aula de consulta tributária. A gente sabe que consulta tributária pode ser formulada em todos os âmbitos, em todas as fazendas, municipal, estadual e federal. Mas os manuais de direito tributário tratam, principalmente o livro do professor Hugo de Brito Machado, que está à disposição de vocês na biblioteca, trata da consulta no âmbito federal. É óbvio, se a gente fosse tratar aí da consulta em cada estado, em cada município, não haveria fim, manuais sem fim. Então a gente trata da consulta em âmbito federal, a gente aprende como se fazer a consulta perante a Receita Federal. Isso é dado pela Lei 9430, tá aqui para quem quiser ver. Beleza, 9430, que além de outras coisas, além de outras matérias tributárias, como contribuições para a Seguridade Federal e tal, trata do processo administrativo de consulta. Beleza? Vamos lá então, pessoal. A consulta em âmbito federal, a partir de 96, com essa alteração trazida pela Lei 9430, tem o seguinte: em âmbito administrativo, então prestem bem atenção, nós estamos falando de processo administrativo tributário, ainda em âmbito administrativo não há possibilidade de recurso para as consultas feitas em âmbito federal. Então, tanto para aquela consulta que já é rejeitada, já é considerada ineficaz, ou para aquela consulta que teve um posicionamento quanto ao mérito dela, o fisco decidiu, e essa decisão foi desfavorável ao contribuinte, elas são, a princípio, nós vamos ver as exceções aqui,
irrecorríveis, tá bom? Em âmbito federal, então, as questões, as consultas são solucionadas em instância única. E vamos lembrar o seguinte, o consulente, que é aquele contribuinte que faz a consulta, né? Então ele é chamado aqui no processo de consulta de consulente, é isso que eu queria dizer. Então, o contribuinte que formula a consulta é chamado então de consulente. Então, vocês estão vendo aqui que a Lei 9430, mais especificamente no artigo 48, diz que as consultas em âmbito federal serão resolvidas em uma única instância. Isso quer dizer não há recurso. Ah, mas professor, você não falou lá no outro vídeo sobre o mandado de segurança? Impetrar mandado de segurança? Sim. Mas aqui em âmbito administrativo, certo? Tem uma decisão administrativa. Administrativamente eu não posso recorrer. É o que diz a Lei 9430. Mas, se essa decisão for ilegal, houver um abuso por parte da autoridade, eu posso impetrar o mandado de segurança. Qual a diferença? O mandado de segurança é impetrado na via judicial. É uma ação constitucional judicial, impetrada, ajuizada perante o judiciário. Então, em âmbito administrativo, eu não posso recorrer. Mas, havendo abuso por parte da autoridade que proferiu essa decisão, que a gente chama de mandado de segurança de autoridade, coator, aí eu posso impetrar o mandado de segurança. A exceção administrativa ao recurso com relação no âmbito federal é quando há divergência. Divergência em decisões relativas à consulta. Então eu formulo uma consulta, vamos lá, com relação a um tributo federal, né, ao IPI, por exemplo. Formulo uma consulta lá perante o órgão regional da Receita Federal, lá no Amazonas. Sou pessoa jurídica, tenho uma empresa, formulo uma consulta perante o órgão regional da Receita Federal no Amazonas. Tem uma decisão com relação àquela consulta. Lembrando que a consulta pode se dar sobre um fato concreto ou uma hipótese. Aí também formulo uma consulta com relação ao IPI perante o órgão regional da Receita Federal no Rio Grande do Sul. E sobre a mesma consulta, sobre a mesma matéria, sobre a mesma questão, mesmo tributo, a mesma a interpretação, a dificuldade de interpretação, na mesma lei, uma divergência de interpretação, na mesma legislação, eu tenho duas respostas, eu tenho duas decisões diferentes por parte da Receita Federal, mas em seus órgãos regionais. Quando há divergência, eu posso recorrer. Entende? Então, se em um órgão regional da Receita Federal a minha consulta é considerada ineficaz e em outro não, sobre a mesma matéria, sobre a mesma questão, eu posso recorrer administrativamente. Lembrando a vocês que eu posso impetrar mandado de segurança caso haja a violação a direito líquido e certo. Caso haja a violação a direito líquido e certo por uma decisão ilegal, por um abuso de uma autoridade. Entendem? Então eu posso impetrar um mandado de segurança, mas isso na via judicial. Mas administrativamente eu tenho que respeitar essas duas questões aqui. Certo? A competência para apreciação das consultas, então. Vamos encaminhando aí para o final dessa aula de consulta. Em regra, a competência para responder às consultas é do órgão regional. Certo? E do órgão central da Secretaria da Receita Federal somente nos casos das consultas formuladas. Então prestem atenção. A competência para responder consultas normalmente é do órgão regional, certo? Como eu estava explicando no caso aqui de divergência. Agora, é do órgão central da Receita Federal somente nos casos de consultas formuladas por órgão central da Administração Pública Federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional, tá? Então, quando for uma dessas pessoas aqui, ou central da Administração Pública Federal, ou entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional, elas formulam consulta ao órgão central da Receita Federal. Aqui nós vamos formular, nós, seres mortais, vamos formular consulta para os órgãos regionais, certo?
Havendo divergência entre soluções de consulta sobre a mesma matéria, então vamos lá, competência então para apreciação de divergência sobre as decisões de consultas formuladas sobre a mesma matéria. Eu posso, a competência, perdão, para essa apreciação dessa divergência vai acontecer para o órgão central daquela receita, certo? Então, havendo divergência sobre a mesma consulta, sobre a mesma matéria discutida na consulta, pode o destinatário da resposta divergente interpor um recurso especial, então se chama recurso especial, para o órgão central no prazo de 30 dias. Como a gente está tratando da consulta no âmbito federal, esse órgão central é o órgão central da Secretaria da Fazenda Federal, certo? Então, havendo divergência, o destinatário da consulta, daquela consulta divergente, pode formular recurso especial, grifem aqui, recurso especial para o órgão central no prazo de 30 dias. Também pode provocar a manifestação do órgão central qualquer contribuinte que esteja cumprindo decisão de consulta e tomar conhecimento de resposta divergente daquela que está a obedecer. Gente, isso é muito importante. Então, eu fiquei sabendo, eu estou cumprindo uma decisão de consulta, porque a decisão de consulta desfavorável me vincula, certo? Em âmbito federal, eu não posso recorrer, posso impetrar mandado de segurança, mas desde que haja violação de direito líquido e certo por um ato ilegal de uma autoridade. Eu estou lá cumprindo essa decisão da consulta, porque ela me vincula, e aí eu tive notícia de que há uma decisão divergente sobre a mesma matéria, emitida por outro órgão, ou por aquele mesmo órgão que me emitiu a decisão que eu estou cumprindo. O que acontece? Eu posso recorrer. Eu sou esse contribuinte que tomou ciência dessa decisão e pode recorrer. Por outro lado, todo servidor da administração pública tem o dever de representar o órgão regional quando tomar conhecimento dessas decisões divergentes. O que é interessante, pessoal? Nós estamos falando do mesmo órgão, a Receita Federal. Se eles ficarem emitindo decisões divergentes em cada órgão regional seu, isso aqui vira uma balbúrdia, certo? Então é interessante para a Receita Federal, como um órgão federal, que as decisões sejam uniformes, porque nós estamos tratando, eles estão tratando, né, pelo meio das consultas, das mesmas matérias. Então, se uma hora você emite uma decisão sobre matéria, né, a decisão A, e depois sobre a mesma matéria, a decisão B, fica difícil até do contribuinte cumprir, porque, tem uma decisão aqui assim, e em outro órgão de outro jeito, isso dificulta o cumprimento da legislação tributária. Então, é interessante que haja uma uniformização nas decisões. Por isso, há a possibilidade de recurso quando o contribuinte que está cumprindo uma decisão proveniente de consulta tenha ciência de que há uma decisão divergente sobre o que ele está cumprindo. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa segunda parte da aula de consulta. Dúvidas sobre a matéria, estudem a Lei 9430. Estudem também através do livro do professor Hugo de Brito Machado, tá? Não parem nas minhas explicações, não parem aqui nos meus slides, tá bom? Isso é só um pontapé inicial para que vocês estudem. Então fica assim, até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Boas férias para vocês e até a próxima.